Olha, Pretão Bacurau sofrido, canal Carlos Afonso TV, a notícia no Icrua com responsabilidade para você, ó. Estamos aqui no conjunto residencial José Ferreira Lima, Rosendo, cidade de Rosário. Neste momento aqui, ó, este homem acaba de ser preso, ó, acusado de abusar de uma criança. Uma criança, guarnição Sargento Ramos, neste momento colocando a mão nele. A gente acompanha na lente da exclusividade para você aqui, ó. Está sendo preso neste momento. Acabou de abusar de uma criança de apenas 13 anos de idade. A criança, se eu não me engano, a gente vai apurar ainda as informações, é uma criança, aliás, que ele abusou de um menino, né? Esse cidadão que acaba de ser preso neste momento aqui, que a gente vê na lente da verdade com responsabilidade para você. Sim, nós somos informados agora há pouco pela central de que pessoas queriam linchar um rapaz que havia tentado estuprar uma criança, né? Um abuso de menor. Deslocamos de imediato para cá, começamos a fazer a ronda quando nós somos informados pelo pai do que havia acontecido, que a criança havia vendido suquinho para colaborar aqui com a construção da igreja e com um determinado momento ele chegou para oferecer para o senhor que estava aqui nessa residência e que ele então ofereceu dinheiro para a criança de 13 anos para que ele pudesse baixar o calção e mostrar suas partes íntimas para ele. Temendo até pela sua vida, a criança correu e avisou o pai. De imediato eles acionaram a guarnição e quando nós chegamos aqui ele não estava na casa. E íamos sair para tentar localizá-lo quando de imediato ele apareceu aqui no canto da casa, onde foi contido de imediato e dado voz de prisão, e agora nós vamos fazer a apresentação dele na delegacia. Olha, neste momento na delegacia de Regional de Rosário vai pintando a viatura da Polícia Militar, ó. Nesse momento pinta aqui a viatura, o homem vai descer aqui, Sargento Ramos, fazendo a condução, vai chegando aqui, né? E o indivíduo vai descer agora aqui. Já tem o nome dele, Sargento? Já tem o nome dele já? Vou qualificar ele agora. Tá aqui, ó. Tá aqui no passarinho aqui não, meu irmão. Jecão aqui na viatura da Polícia Militar. Neste momento a gente acompanha. Rapaz, por que tu abusou da criança, rapaz? Rapaz, nem trisquei no menino. O que foi? Tu não sabe de nada, Carlos Afonso. Ei, parou. Eu preciso de investigar primeiro pra te Vamos saber. lá. A criança que tá dizendo, que a criança estava lá, que tá mentindo? Aí, ó. Esse momento ele chega aqui, ó. Eu só comprei um cremosinho só. Tu acha que a criança tá mentindo? E meu patrão, eu te digo com toda sinceridade, eu trabalho de segunda a sábado. E às vezes ainda trabalho dia de domingo capinando no terreno. E eu tenho precisão de estar fazendo uma coisa dessa? Mas a criança falou, a criança deu detalhes, o vizinho também deu detalhes, que estava armado com facão. Esse facão era molar para me entregar, só que eu amolo o ferro de vez em quando, porque eu ganho 10 conto para me amolar um facão desse. Um cara que nem tu, uma criança dessa aqui, vendendo suquinho, tu faz um negócio desse, rapaz. Se tu tá dizendo, o problema é teu, né, meu? Mas não tem problema não, tu não tem simpatia com um negócio desse. Aí um negócio desse, meu irmão, com uma criança dessa, fazer isso aí, por quê, meu irmão? Tanta mulher que tem. Meu erro foi porque eu comprei um cremosinho e disse pra ele se ele me vendesse mais 5 e eu dava 10 conto depois pra ele. Rapaz, a criança disse. Meu erro. A criança disse que tu mandou tirar a bermuda dela pra mostrar as partes lá pra ela, pra ti. Eu vou fazer uma coisa dessa com minha porta e minha janela aberta. Na sala. E o babinho encostado. Só se fosse maluco. Rapaz, pelo jeito, o pessoal tá dizendo também que tu já costumava fazer isso aí, rapaz. É o que, rapaz? Já tem outras acusações de ti sobre isso aí. É verdade ou não? Se tiver prova, mostra aonde tem. Eu tô dizendo, eu perguntando pra te responder. Que até onde eu sei não tem nenhuma acusação. Rapaz, pelo amor de Deus, uma criança de 12 anos pra tu fazer isso com a criança. Meu velho, eu trabalho pra cima e pra baixo. Tem trabalho de quê? É ajudante de empreendedor, tem filha, mulher e o meu menino que eu mandei pra Santa Catarina. E tua filha lá, mulher lá, tua criança, não é uma criança também, não é? E ficou morta de vergonha e fechou até a porta lá depois. Não tem nem te envolver lá, ninguém se envolveu. Se tu tivesse certo, a família não te dá defendia? Eu vou provar que eu não fiz nada e quando eu sair daqui eu vou processar o pai dele e a mãe dele, só por causa do motivo, porque tá me defamando de uma coisa que eu trabalhei pra cima e pra baixo, que eu sei qual é o meu direito. Tava tu e quem agora em casa, quando foi abordado pela polícia? Eu vim na casa da minha coroa, que eles foram lá em casa reclamar, e eu fui na casa da minha mãe e voltei lá pra casa. Se fosse outro, tinha voltado? Não, não ia voltar. E eu fui lá em casa, eu topei o caburão no meio da rua. Quem estava lá na tua casa agora? Na hora que eu cheguei lá em casa,
Só tava eu, na hora que eu cheguei e encostei. Tinha uma pessoa que abriu a porta lá e fechou a porta depois, quem era? Era minha menina que trabalhava lá perto. Pois é, a tua menina acho que ficou com vergonha que nem saiu na porta depois. Rapaz, Quem que vai sair numa coisa dessa e vendo o pai sendo acusado de uma coisa que nunca fez? Carlos Afonso, eu tinha chegado do trabalho, né? Aí deitei como de costume todos à tarde dormir. Aí meu filho, ele é evangélico. Aí foi pra igreja, aí disse assim, papai, a gente vai pra igreja agora à tarde que a gente vai vender suquinho. Sim. Aí eu disse assim, então tá bom, meu filho, vai lá. Aí eles saíram mais 2 horas da tarde. Sim. Aí quando deu mais ou menos umas 3 horas, 4h30, ele chegou lá já em outro carro com outro senhor. Aí eu cheguei, olhei assim o carro na porta de casa e minha esposa disse assim, amor, tem um homem aqui na porta. Aí eu cheguei, fui atender, saber quem é. Aí era seu Júlio lá do bar, vizinho nosso. Aí seu Júlio me chamou. Ele disse, cadê tua esposa? Eu digo, tá aqui. Aí eu quero falar com ela e com você. Sim. Aí eu digo, pode falar, seu Júlio. Aí chamei minha esposa, nós dois na frente dele, ele disse, ó, o teu filho tava lá em casa passando mal, todo gelado, a gente até deu água pra ele, que ele tava muito nervoso. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Eu também fiquei logo nervoso. Sim, lógico. Aí ele disse assim, olha, o rapaz ali, um cidadão ali, conhecido por Jorge, ofereceu R$10 para teu filho mostrar o pênis para ele. Eu disse, como é que é, rapaz? Imediato eu já não pensei mais nada. Eu só disse, amor, pega uma camisa para mim que eu vou lá agora. Eu naquele momento, eu fiquei com raiva, né? Eu já queria fazer justiça com a própria mão, sim. Entendeu? Aí foi que minha esposa começou a me controlar, amor, pelo amor de Deus, te acalma, não faz isso. Eu vou lá, vou resolver, esse cara é louco. Aí cheguei lá, ele tava lá, ele já tinha, quando ele me avistou a distância de uns 500 metros, ele já botou um facão na cintura. E aí, ele ainda não estava armado. Quando ele me avistou, ele colocou o facão na cintura, que é o facão, justamente esse facão que tá aqui, sim, né? Aí eu fui lá, mesmo assim eu fui lá, eu e minha esposa fomos lá na porta dele e perguntamos pra ele por que ele fez isso. Ele, de tanto nervoso, todo se tremendo, sem saber o que falar, sem ter argumento, ele disse, não, eu não fiz, tu fez. Tu fez, eu botei o menino pra falar, meu filho, o que foi que ele disse bem aqui pra ti? O menino falou tudinho lá, tá aí bem ele aí, se quiser. O quê? O menino relatou, papai, ele me ofereceu dinheiro pra me baixar minha bermuda e mostrar minhas partes pra ele. E eu não quis, eu saí correndo com medo de fui pra casa de seu Júlio. E eu fiquei tão alterado no momento, que minha esposa me tirou de lá. E aí foi que os vizinhos, não, Pablo, liga pra polícia que a gente vai agora te ajudar, te acalma. E eu fiquei com muita raiva mesmo, fiquei muito agitado. E aí a gente ligou para a polícia, imediatamente a polícia já chegou e já conseguiu fazer a apreensão dele e ele está aí agora. Já aqui com o Sargento Ramos, depois de apresentar o conduzido aqui da Delegacia Regional de Rosário, o Sargento, dá mais uma dinâmica a respeito dessa ocorrência aí. Bem, a gente estava fazendo nossa ronda normal, quando fomos informados pela central de que estava tendo um linchamento de um indivíduo que havia abusado de um menor lá no bairro Ferreira Lima, mais conhecido como Roseno. Deslocamos até o local, até o ponto de referência que haviam dado pra gente. Chegando no local, não havia ninguém na rua e, posteriormente, o pai da vítima, então, entrou em contato com a gente, informando que seu filho estava vendendo suquinho para ajudar uma obra de uma igreja que há no local, quando ofereceu para o senhor conhecido como Jorge. E que, ao oferecer o suquinho, então, o senhor Jorge disse que queria, mas não iria pagar no momento porque estaria sem dinheiro. Quando o menor se retirava do local, o seu Jorge chamou ele de volta. Ele retornou até pensando que iria receber o dinheiro, quando o seu Jorge o surpreendeu dizendo para ele que ele não queria ganhar de 5 a 10 reais para que mostrasse suas partes íntimas para o seu Jorge. Assustado com a situação e até com a fala do seu Jorge, o menor então recuou e disse que não faria. Foi se retirando do local, mas ao mesmo tempo temeroso, nervoso, olhando para trás e observou que o seu Jorge olhava fixamente para ele. Pelo menos foi o que ele nos relatou. Quando chegou em uma residência, tentou até oferecer ainda suquinhos para as pessoas que estavam na rua, mas não conseguiu de tão nervoso que estava. Foi então ao comércio do senhor Júlio, um senhor que tem um barzinho lá no local, o qual, ao observar que a criança estava muito nervosa, trêmula e estava muito agoniado, este então resolveu levar ele até a casa da família. E no percurso ele contou o que havia ocorrido com ele lá na casa do seu Jorge. E chegando no local, lá na casa da família, o seu Júlio informou então o que havia acontecido para os pais. De pronto, o pai do menor deslocou até a residência do seu Jorge para tomar satisfação do que havia ocorrido. Ele nos informou que ao chegar no local, o seu Jorge estaria encostado na residência
fumando cigarro e com o facão na cintura. E quando ele chegou para perguntar o que estava acontecendo, ele observou que o seu Jorge estava muito alterado, estava nervoso, estava falando com a voz trêmula e um pouco nervoso. E quando ele perguntou o que havia ocorrido, o seu Jorge então colocou a mão no facão e começou a andar para cima dele dizendo que não tinha feito nada. Ele então caminhou para trás para evitar o confronto e quando ele percebeu que o seu Jorge estava muito nervoso, ele saiu do local e foi até a casa do seu Júlio, quando então ligaram aqui para a delegacia. De pronto, o agente de plantão acionou a central, que nos informou, e nós deslocamos até o local. Sabemos do ocorrido, fomos na casa, mas o seu Jorge não estava. Apenas uma filha dele que chegou posteriormente e nos informou que ele estava na casa, mas que naquele momento não se encontrava mais. De imediato recebemos a informação de que ele ao ver a chegada da viatura, ele pegou uma bicicleta e saiu pelo fundo da casa. De imediato, então, a gente estava deslocando para a viatura quando de repente ele apareceu. Nesse momento, então, ele já se apresentou como sendo o acusado dos fatos e então ele foi, devido a estar um pouco nervoso, foi contido e algemado, dado voz de prisão e apresentado aqui na DP agora para as medidas legais cabíveis correlatas à ocorrência. Ou seja, uma criança que está vendendo suquinho para uma obra até justa da igreja, acontecer uma situação dessa, para vocês que é policiais até choca, né? Infelizmente são situações que acabam ocorrendo no nosso dia a dia da Polícia Militar. Mas estamos na rua, estamos atendendo as ocorrências e o que nos mostrou aqui a criança é que ela está muito nervosa, muito agoniada, muito temerosa. Inclusive, quando chegando aqui na delegacia, ela soube que o seu Jorge estava aqui fazendo procedimento. Tá muito tensa, tá muito nervosa, mas os pais estão aqui, estão fazendo procedimento e agora cabe à Polícia Civil e à Justiça de encaminhar os procedimentos legais cabíveis ao caso. O Jorge negou aqui, né? Sim, ele negou pra gente também, informou apenas que havia comprado suquinho, mas há o relato da criança e algumas pessoas que estão no local que viram ele conversando com o padrasto. Quem tá comprando guarnição? São o Sargento Ramos, o Soldado Siqueiro e o Soldado Pessoa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Olha, parabéns mais uma vez ao Sargento Ramos com a sua equipe que rapidamente atendeu esta ocorrência. Neste momento, o Jorge, que tem 40 anos de idade, já está aqui na cela, na Delegacia Regional de Rosário. O delegado plantonista, Dr. Rafael, está ouvindo neste momento já a mãe e o pai da criança, como também a criança está sendo ouvida. Até o momento também o Conselho Tutelar ainda não chegou na delegacia, mesmo para repercussão. Ninguém do Conselho Tutelar esteve aqui na Delegacia de Polícia, mesmo que a ocorrência já finalizando, e por isso os procedimentos estão sendo feitos pelo delegado plantonista, repito, Dr. Rafael. Daqui, o Jorge será encaminhado até o hospital de Rosário para o exame de corpo de delito e de lá, posteriormente, encaminhado até a unidade prisional, o PR de Rosário, onde lá ele ficará à disposição da justiça. Lógico que ele vai passar por audiência de custódia já neste domingo. E nós iremos acompanhar todo o decorrer, desenrolar desta ocorrência. É acusação grave, o garoto estava vendendo suquinho para arrecadar dinheiro para uma igreja, quando ele botou uma proposta de acima de R$10 para realmente verificar, o menino tirar a roupa dele, mostrar as partes íntimas, um negócio muito complicado para a criança. A gente conversa com o pai, com a mãe, a criança também já por aqui, uma situação bastante delicada. E o Jorge, que quando a nossa equipe de reportagem chegava no conjunto residencial, ele ainda passou pela gente. Momentos antes de chegar na casa dele, passou de bicicleta, depois voltou. Eu acho que ele viu a coisa complicar pro lado dele e resolveu voltar para a residência, onde lá já estava a polícia, que deu voz de prisão para ele, né? Mesmo ele dizendo que não, que ele voltou e tal, mas negócio que já estava a repercussão muito grande lá no Rosendo, e por isso eu acho que ele voltou simplesmente porque ele percebeu que ali ele ia realmente ter um risco muito grande diante da sociedade. Graças a Deus a polícia chegou, deu voz de prisão, está aqui na delegacia e agora o restante é com as autoridades judiciais, né? Vai passar por audiência de custódia lá, vai saber se ele vai permanecer preso ou será colocado em liberdade, né? E isso queremos aguardar, porque a audiência de custódia é que vai definir essa situação. Logicamente que mesmo assim o inquérito continuará rolando e a polícia investigando muito mais este caso. Aqui, Carlos Afonso, na Lente da Verdade, com responsabilidade do plantão Bacurau Sofrido.